Fiquei com o papel de trazer um pouquinho, tanto o papel da terapia ocupacional, né, nos distúrbios psiquiátricos, nas demências, mas também para trazer um pouquinho o papel da equipe multi como um todo, certo? Então, só para a gente embasar um pouquinho nossa conversa de hoje, trazendo algumas considerações gerais, que as demências, elas prejudicam o comportamento e a conduta, né? São os sintomas não cognitivos, assim como o pensamento e a memória, que serão os sintomas cognitivos propriamente ditos. Ocorrem em 80% dos pacientes institucionalizados e de 61% a 88% que vivem na comunidade. Pode ser a queixa principal, normalmente vistos mais tarde, no curso da doença, à medida que as habilidades vão se deteriorando no processo de doença. Comportamentos desagradáveis e agressivos são os mais perturbadores para que os membros da família e que eles comparam, né, que esses distúrbios de agressividade têm um impacto maior na rotina desses cuidadores e familiares do que as limitações cognitivas. Causam fadiga, medo e aumentam a possibilidade desse indivíduo ser institucionalizado. Vou passar. Então, só para trazer um pouquinho na introdução, que alguns tipos, né, de demência, ela tem o componente de comportamento como algo inicial e predominante. Né? Então, temos a demência de corpus de Levy, a doença de Parkinson, a demência frontotemporal, a doença de Huntington e as demências vasculares. Os componentes da demência, ela tem uma gama, né? Tem vários sintomas que podem estar envolvidos nesse processo. Nos sintomas cognitivos, nós temos predominantemente a amnésia, a afasia, a agnosia e as apraxias. Já nos sintomas neuropsiquiátricos, os não cognitivos, a gente vai ter as perturbações comportamentais, os sintomas psicológicos, e esse grupo de componentes, de forma associada ou até mesmo individual, ele vai trazer um impacto significativo na rotina desse indivíduo, né? Principalmente nas atividades do dia a dia, nas atividades básicas, que é algo que traz uma carga, uma sobrecarga muito grande para quem está acompanhando esse indivíduo diariamente. Então, os sintomas comportamentais e psicológicos, né, ou psiquiátricos na demência, é uma ampla gama de reações psicológicas, psiquiátricas, comportamentais, resultando desse processo demencial que vai ter um impacto nas atividades do dia a dia e nesse déficit cognitivo, né, nesse declínio cognitivo do indivíduo. E quais são os sintomas comportamentais mais predominantes, né? Temos as agressões físicas, verbais, a resistência. É aquele paciente que, numa determinada fase, vai ter resistência para o banho, né, vai negar a execução dessa atividade, vai necessitar de um tempo maior para se alimentar. Então, tudo isso vai gerar uma impaciência naquela pessoa que está ali na rotina, no dia a dia, cuidando desse indivíduo. Temos as agitações psicomotoras, é outro quadro bastante comum. Então, aquele paciente que passa a apresentar perambulação, né, aquele paciente que anda de forma incansável, onde quem está olhando fica exausto, fica fadigado, né, fica sem saber como agir, e o paciente está agindo naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Temos as alucinações, né, que são as psicoses, que também é algo, esse delírio que o paciente passa a apresentar. Então, essas histórias de estar vendo alguma coisa, sentindo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, isso também traz uma angústia muito grande em quem acompanha e quem não consegue enxergar aquilo, né, que ele está falando, ver. Temos a depressão, a tristeza, o choro fácil, o desespero, a baixa autoestima, a ansiedade e a culpabilidade. Eu digo que, para mim, do ponto de vista da terapia ocupacional, a depressão é um sintoma mais difícil de se trabalhar, porque a gente depende inteiramente da vontade do outro, da abertura que o outro nos dá para trabalhar junto a ele. Quando a gente está com um paciente em fase inicial de uma demência, onde a gente consegue ter um controle muito maior, meio que as coisas se tornam mais fáceis. A gente tem uma gama de exercícios, de condutas, que a gente pode ofertar para esse paciente e ter um retorno mais direto. Mas quando a gente trata a depressão puramente dita, é algo complicado, é algo que demanda muito tempo, que demanda vínculo ser fortalecido para a gente conseguir resultados significativos. E a apatia, né, normal, principalmente naquelas famílias que não são
instruídas, que não são capacitadas, isolar, né? Então, automaticamente, muitas vezes, o próprio indivíduo ele se isola, principalmente na fase inicial, que ele percebe que alguma coisa está diferente, né? Então, por vergonha, por medo, então ele próprio tende a se isolar, né? Tende a perder a motivação pela vida. Mas, por outro lado, também tem aquela família, que numa fase onde o paciente ele já não percebe e a família, né, tem total conduta com relação à vida daquele ser, a família também passa a isolar, também passa a esconder. É mais fácil esconder o problema do que encará-lo de frente, né, quando a gente não está preparado para isso. Só mostrando um pouquinho da prevalência, né, desses sintomas. Então, temos a apatia com 29%, a depressão com 20%, a agitação e agressividade com 22%, alucinações, delírios, irritabilidade e ansiedade. Então, são sintomas que são impactantes. A gente vai ver um pouquinho mais na frente o quanto isso impacta na rotina desse indivíduo e da família. E por que os sintomas psiquiátricos e comportamentais na demência são tão importantes? Porque eles nos dão uma brecha, né, nos dá um start para a gente perceber como é que está a funcionalidade desse indivíduo. A gente sabe que a partir do momento em que o indivíduo passa a apresentar qualquer tipo de alteração comportamental, ele automaticamente vai apresentar uma diminuição na funcionalidade. É aquele paciente onde ele não vai ter o autocontrole e ele vai necessitar que o outro o coordene, o oriente. Aumenta as chances, né, desse indivíduo ser hospitalizado. Também de ser institucionalizado de forma prematura. É um sofrimento exacerbado tanto para o paciente como para esse cuidador e familiar. Aumenta os custos financeiros, tanto familiar como para o serviço público. E aumenta os riscos desse indivíduo sofrer abusos e violência. Então, no impacto, né, de 50% a 90%, então é um número bem significativo, né, dos cuidadores, consideram que a agressão física é o problema mais sério que os levou a institucionalizar o portador da demência, né? Então, é realmente o que a gente vê com frequência. Eu pude ter a experiência em trabalhar em um lar geriátrico, onde predominantemente os moradores tinham demência, né? E assim, chegavam para a gente num contexto bem complicado, onde a doença já tinha afetado muito mais a família do que o próprio paciente. Então, aquela família que chegou super angustiada, né, dizendo que a mãe não comia, que a mãe não dormia, que a mãe estava agressiva. E era aquela paciente que respondia de forma ótima na terapia. A gente conseguia manter uma interação satisfatória, conseguia manter os estímulos individuais também satisfatórios. Mas por quê? Aquela família não estava preparada. O ambiente não estava preparado para receber aquele idoso que gradativamente estavam apresentando mudanças. Então, o institucionalizar ainda traz consigo uma carga pesada, né? Uma carga triste do estar isolando aquele indivíduo da família. Mas hoje a gente conta com instituições sérias e que, muito pelo contrário, né, fortalecem essa relação, fazem questão que esse vínculo seja mantido. E é muito interessante que nesse lar, especificamente, onde eu tive a oportunidade de ter a experiência, as famílias faziam frequentemente relatos do quanto a vida deles e do quanto eles percebiam que a vida daquele parente tinha mudado para melhor. Como a vida passou a ter sentido novamente. Algo, né, que muitas vezes chegou ao limite, ao extremo, né, de estresse, as relações fluíam de uma forma melhor. Então, era aquela família que estava muito mais perto. Era aquele marido que ia todo dia levar o lanche e dar na boca. A ATO, dar na boca, sim, era o momento dos dois. Eles já não conviviam mais diariamente. Então, aquele horário era o horário que eles tinham para fortalecer e aumentar aquele amor de anos. Porque ela estava doente, mas ele não. E ele sabia quem um dia ela foi. A frequência e gravidade desses sintomas tem sido fortemente correlacionada com a carga do cuidador, reduzindo a qualidade de vida dos pacientes e seus cuidadores. Obviamente que a gente muitas vezes foca o nosso olhar para o indivíduo, né? A gente esquece daquele que está acompanhando. A gente fala, olha, filho, você tem que fazer isso, isso e isso, tem que mudar o decúbito a cada 2 horas, tem que executar a rotina que foi estabelecida. Mas a gente sabe que no dia a dia as coisas não funcionam tão facilmente.
né? Aquele mudar de decúbito a cada 2 horas se torna muitas vezes impossível, porque não é só o cuidar daquele outra pessoa, é o cuidar da casa, é o cuidar de outros filhos, é o cuidar da sua própria vida, que a gente fala tanto, né, em qualidade de vida do paciente e a qualidade de vida desse ser que está cuidando, né? Qual é o olhar que está se tendo para isso? Então, a gente tem que entender que se esse cuidador não está preparado, se essa família não está preparada para entender todo o processo de doença, entender tudo o que a gente pode fazer como meus facilitadores, né, para manter esse indivíduo ativo e saudável na medida do possível, as coisas não vão funcionar. Então, uma coisa que é muito importante e que a gente, eu acho que eu posso falar, eu posso me estender para a equipe multi como um todo, uma dificuldade que a gente sente é essa comunicação, é essa interação. Porque muitas vezes os pacientes chegam para a gente num estágio onde realmente fica difícil da gente obter ganhos e até mesmo de controlar. Já chegou bem comprometidos, né, com uma prescrição imensa de remédios. E até que ponto a gente vai conseguir dar aquele estímulo de forma eficiente, eficaz? É complicado. Então, esse momento da gente ter essa troca, né, a gente ter essa mistura de áreas de conhecimento, é importante para a gente fortalecer. Como as medidas farmacológicas também são importantes, né, mas também como as medidas não farmacológicas devem entrar de forma precoce, né, seja com a terapia ocupacional, com a fisioterapia, com a psicologia, né, com o serviço social, porque muitas vezes é um contexto familiar que está prejudicado. E como é que a gente pode estar ajudando essa família, esse paciente? Então, é entender que tudo vai muito além da medicina propriamente dita, né? A gente tem vários profissionais capacitados para estar auxiliando nesse momento. Então, o que é essencial determinar para um bom manejo dos sintomas comportamentais e psiquiátricos na demência? Se o comportamento é um evento isolado, é frequente, se faz parte da rotina do idoso ou não, né? Se houve alguma mudança no meio ambiente, é muito frequente quando há mudanças mínimas, né? Seja de imóveis, seja de pessoas circulando pela casa, aquele indivíduo apresentar alguma alteração. Mas quantas vezes a gente se lembra de perguntar se alguma coisa mudou nesse dia a dia desse indivíduo? Se houve alguma alteração aguda na condição clínica, né, dessa pessoa. Então, muitas vezes é um indivíduo com a demência um pouco mais avançada, onde a comunicação está prejudicada e ele não consegue expressar que ele está com a dor de dente, por exemplo, né? E como é que a gente também vai adivinhar isso? Então, essa atenção que a gente tem que ter para sempre enxergar a importância de outros profissionais na conduta com o paciente. Se este comportamento representa um perigo para o paciente ou para o familiar. Quantas vezes também a gente já ouviu aquele cuidador falar: mas minha mãe não dorme, ela não come direito. E quando a gente devolve a pergunta: mas o que é que você está fazendo para facilitar? Para que ele coma? Para que ele durma? Há uma rotina estruturada? Há atividades sendo desenvolvidas ao longo do tempo, né? Como é que esta mente, como é que este corpo está sendo trabalhado? Então, tudo isso vai ter impacto, né, com relação à sobrecarga, né, com relação ao perigo que muitas vezes a família vê e que a gente não enxerga, né, e que a gente não enxerga que poderia controlar de outra forma que não com medicamentos. Se a queixa do responsável verdadeiramente reflete os sintomas do paciente ou um grito de ajuda de um cuidador sobrecarregado, né, porque aquele cuidador que está cansado, que quer que a mãe durma por 12 horas seguidas para poder resolver alguma coisa de sua vida particular. Então, até que ponto a gente vai, qual é o tempo que nós teremos, né, para ter um controle não farmacológico, para a partir de então entrar com a medicação? A gente tem esse tempo, a família nos dá esse tempo, porque é aquela questão, a família já chega no consultório querendo uma solução, né? Então, também entendo que é difícil. A família chega para o médico, né, e diz: olha, não dorme, não come, não consigo fazer nada, dê uma medicação para ele dormir. É muito mais fácil, né? Mas a gente tem que reforçar a importância de esgotar outras possibilidades. Até porque em algum momento vai acender a luz. Nesse momento eu vou mandar para o TO, vou mandar para o físico, para o fono, para o psicólogo. E aí? Aí a gente pega a bomba, né? Pode passar. Então, os medicamentos psicotrópicos, ele tem uma eficácia modesta, né? E pode ter
a levar efeitos colaterais. Diferente das intervenções não farmacológicas, que são práticas clínicas de primeira linha, exceto situação de emergência, claro. E que o grau de evidência é B, e não há efeitos colaterais. Então, os medicamentos antipsicóticos são frequentemente prescritos antes que as abordagens não farmacológicas alternativas sejam tentadas e os pacientes sejam mantidos em medicação por longos períodos, o que leva ao aumento da morbidade e da mortalidade. Uma verdade a ser dita. Pode passar. Então, cuidar de um idoso com demência requer orientação, treinamento e paciência. Mas é muito fácil falar em paciência quando é com o outro, né? Ah, tenha mais paciência. Mas não somos nós que muitas vezes ouvimos xingamentos, ouvimos gritos, somos agredidos fisicamente e verbalmente. Ah, tenha paciência. Então, a gente praticar a nossa empatia com o outro também faz parte, também é algo importante. É a gente perceber, né, até que ponto, como foi dito anteriormente, até que ponto aquela situação é real e até que ponto é um pedido de socorro daquele familiar, daquele cuidador. Então, as demências apresentam 3 características principais. São os problemas com a memória, os problemas de comportamento e as perdas das habilidades previamente aprendidas. Então, o familiar, o cuidador, ver a degradação de cada item desse não é fácil. Muitas vezes ele não tem informação de como a doença vai progredir. Né? Hoje se fala, né? Qualquer esquecimento, eita, estou com Alzheimer. Né? Ah, minha mãe esqueceu a chave do carro dentro da geladeira. Pronto, está com Alzheimer. Então, tudo hoje virou Alzheimer. Mas, de fato, muita gente não sabe como o Alzheimer se dá. Né? Como é a progressão, o que é esperado, o que é que pode ser feito. Né? Então, assim, algo que se disseminou de uma forma enorme, mas que não tem um controle correto e a conduta esperada para cada caso. Então, sempre que haja um comportamento problemático, né, no idoso, no indivíduo com qualquer tipo de demência, aplicar a regra dos 6 R's. Vocês já ouviram falar? É algo bem interessante. Pode passar. Então, vamos lá. Temos o restringir, o reavaliar, reconsiderar, recanalizar, reassegurar e revisar. O que seria esse restringir? Desviar o foco. A gente parte daquele princípio onde o indivíduo está agitado, não quer comer, não quer tomar banho, diz que quer ir para a casa da mãe, e aquele cuidador fica lá. Mas você não está, sua mãe já morreu, mas você tem que tomar banho, você tem que comer. Não, a gente tem que lembrar que é o outro. Para ele aquilo não faz sentido. A gente vai ter que ressignificar essas coisas para aquele indivíduo. Então, naquele momento, não, ele não precisa tomar banho, né? Vamos dar um passeio na praça? Vamos ligar a televisão? Vamos ouvir uma música, né, em que ele sempre gostou? Então, a família e o cuidador conhecer, né, esse indivíduo com alterações comportamentais, esse indivíduo com qualquer patologia, né, aqui especificamente a demência, é de fundamental importância. Porque é dentro desse conhecimento do outro que a gente vai conseguir encontrar, muitas vezes, a luz no fim do túnel. Reavaliar. Qual a razão para esses sintomas estarem surgindo? É medicação? É uma irritação qualquer? Porque a gente esquece que o doente também pode se irritar. Também tem seus desejos de não querer fazer alguma coisa, de querer fazer algo. Quantas vezes a gente acorda de manhã e pensa, ai, como eu não queria hoje sair para trabalhar? Quantas vezes a gente acorda irritado sem nenhum porquê? Né? A gente chega no trabalho, a pessoa fala, hoje não, eu estou com cabeça. Mas o que foi que aconteceu? Nada. Simplesmente hoje não está um dia legal. Por quê? Esse ser doente também não pode ter esse direito de estar um dia irritado, sem nenhum motivo aparente. Reconsiderar a empatia. Né? Vamos reconsiderar aquele confronto. Né? Vamos ter empatia pelo outro, vamos tentar entender sobre a perspectiva do outro, o que é que ele está sentindo. Né? Eu acho que quando a gente pratica e põe realmente na prática essa empatia, a gente tende a suavizar um pouco mais algumas coisas, mas não é fácil. É muito mais fácil para nós, profissionais, que vamos atender aquele indivíduo durante 40 minutos, 1 hora, né? A gente falar, vou ser empático com o outro. Mas quando a gente passa 24 horas ouvindo as mesmas frases, né? Ouvindo as mesmas perguntas,
presenciando as mesmas resistências diariamente, a empatia também não é algo fácil de ser praticado. Mas é algo que nós profissionais, né, como portador do conhecimento, né, a gente tem essa obrigação de estar orientando, reorientando, reforçando sempre que possível. Né? E principalmente, quando a gente consegue ter essa empatia, é a gente falar da rede de apoio. Para a gente poder praticar a empatia com o outro, a gente precisa ter um suporte. Né? A gente precisa dividir, precisa partilhar, seja da felicidade, seja das dificuldades. Então, a gente tende a ter uma empatia, né? Eu falo isso no sentido do próprio familiar, né? Então, ele vai conseguir olhar o outro com outro olhar, um olhar mais sensível, muitas vezes, quando ele tem uma rotina um pouco mais leve, um pouco mais suave. Mas quando é aquele cuidador único de estar lá 24 horas dando porrada, dificilmente ele vai ser empático com o sofrimento do outro. Recanalizar, amenizar os impactos. Também não é algo fácil para o dia a dia. Né? Mas o que é que eu posso fazer durante o banho para tornar algo mais leve? Vamos colocar uma música, vamos tirar aquele peso. Olha, está na hora de tomar banho agora. Não, está tão quente, vamos se molhar um pouco. Venha ver se a água está morna, se está fria, se está numa temperatura agradável. Coloque uma música, né? Torne um ambiente mais acessível, né? Iluminado, de uma forma que alerte, né? Que desperte o interesse daquele indivíduo de descobrir aquele momento, de redescobrir aquele momento. Reassegure o afeto. Né? É algo que, para mim, é incomparável com qualquer outro tipo de assistência. Quando a gente tem afeto pelo outro, quando a gente demonstra amor pelo outro, quando a gente demonstra disponibilidade e cuidado pelo outro, a gente vai ter uma resposta muito positiva. Então, para mim, o amor sempre vencerá. Então, não tem raiva, depressão, né, que seja resistente ao amor, ao carinho, à paciência. E revisar, trocar experiências. Né? Então, falar com outras pessoas sobre, né, buscar conhecimento, sempre ajuda a tornar aquele momento mais ameno. Aqui é só para demonstrar um pouco que tudo isso que eu estou falando não é da boca para fora. Né? Hoje a gente tem artigos, né, que comprovam a eficácia e a efetividade das medidas não farmacológicas, né, no tratamento dos sintomas comportamentais e psiquiátricos na demência. E aqui, só para reforçar a importância da equipe multi, também é algo que é comprovado hoje em dia. Né? A gente ainda tem poucos estudos, então, por favor, vamos escrever mais, né, a nossa atuação, o quanto a gente pode colaborar nesse meio, mas a gente tem poder. Né? Então, todos juntos, né, conseguimos ir muito mais além. E agora eu vou chegar na parte da terapia ocupacional. Alberto disse que eu tinha mais um tempinho, então... Então, o tratamento não farmacológico, como eu disse, é o tratamento que deveria ser de primeira linha, né, considerado a primeira opção, por não ter efeitos colaterais. Né? Ainda temos poucos estudos, mas esse tipo de tratamento ele valoriza a singularidade do cliente e constrói a confiança social. E o que é que entraria, né, nesse arcabouço dos tratamentos não farmacológicos? A terapia ocupacional, obviamente, né, que seriam os treinos das atividades ocupacionais, das atividades humanas desse indivíduo, a reabilitação cognitiva, a musicoterapia, terapias com florais, exercícios físicos, massoterapia, entre tantos outros. Né? Temos a yoga, então temos muitas coisas que nos dão a chance, a possibilidade, né, de iniciar um acompanhamento antes de começar a fase medicamentosa, que aí teria outros impactos. Aqui é só falando um pouquinho de alguns métodos que a gente da terapia ocupacional pode fazer uso diante desse público. Né? Temos o Programa de Atividades Personalizadas, o TAP, né, que são utilizadas para promover a mudança do comportamento não funcional do paciente. O princípio da TAP é a seleção de atividades especificamente adaptadas ao indivíduo, de acordo com suas habilidades, interesses e papéis. Então, a gente identificar o contexto, né, desse indivíduo, identificar onde ele está inserido, nos dá a possibilidade de encontrar algumas saídas nesse processo. A estimulação cognitiva propriamente dita, né, a gente sabe que nem sempre
a gente vai conseguir resgatar as habilidades cognitivas, mas a gente consegue mantê-las, né, as habilidades remanescentes por um tempo, né, lógico, levando em consideração que a doença é progressiva, né, vai chegar um momento que o reabilitar não vai fazer mais sentido, mas aí eu deixo para a frase do final. Pode mudar. As técnicas de validação também é um método de estimulação que usamos. Então, visa possibilitar o alívio do desconforto emocional e conflitos relacionais. Visa o aumento da atenção do paciente, ao aumento do autocontrole, da autoestima e ao envolvimento do paciente em seu contexto social natural. E aí, na prática, né, como é que a gente consegue trabalhar? Partindo do princípio da nossa base de cuidado, né, a gente precisa identificar a situação atual, precisamos enxergar e saber o que nos espera, né, qual é o prognóstico desse processo e quais as expectativas, quais são as necessidades e quais são os desejos envolvidos nesse processo. Então, o doutor Henrique falou muito da autonomia, estava aqui com o coração palpitando. E é isso, é você enxergar o outro como um ser de direito de escolha, né, até quando for possível. Né? Então, é a gente juntar autonomia e independência. Né, é a casadinha da terapia ocupacional, para daí a gente poder ter aquele indivíduo ativo e funcional o máximo de tempo possível. A terapia ocupacional na prática, né? De uma forma geral, como é que a gente pode estar atuando? Na orientação e prescrição de equipamentos adaptativos, treino das disfunções cognitivas e perceptivas, organização de rotina, a fim de minimizar o desgaste e o estresse físico e emocional. A pessoa faz, organizar a rotina é muito fácil. É só botar que ele vai acordar de 7 horas da manhã, vai tomar banho às 7h40, vai assistir televisão até às 10. Não é fácil. Porque quando a gente fala estruturar uma rotina de uma forma consciente, de uma forma organizacional, é a gente identificar aquelas atividades que são significativas e que vão ter impacto nesse processo de doença desse indivíduo. Então, não é qualquer atividade que entrará nessa rotina. Né? São atividades em que a gente enxerga possibilidades de estímulos frequentes. Então, cai naquela história, né? A terapia ocupacional é para ocupar o tempo. Não é. Né? Não estudamos 5 anos para ocupar o tempo de ninguém. A gente estudou para trazer a ocupação humana como algo significativo para aquele indivíduo. Né? Então, a rotina não é algo fácil de ser construído, é algo complexo, que demanda tempo, demanda vínculos, demanda encontros, para a gente identificar as afinidades desse indivíduo. A orientação para a conservação de energia, facilitar o cotidiano, a mobilização, a realização das transferências posturais, capacitar os cuidadores, familiares e equipe quanto às manobras e equipamentos adaptativos existentes, seja para alimentação, higiene, vestuário. Eu vou dar alguns exemplos aqui. E para que sejam usados dentro da rotina diária de atendimento, diante da necessidade e desejo do paciente. Porque muitas vezes a gente vem com aquela ideia, né? Eu vou fazer tal adaptação. Mas no dia a dia, aquele acompanhante não vai fazer uso. Porque demanda tempo para colocar, demanda tempo para tirar, demanda tempo para higienizar. Então, a gente tem que ser consciente da real necessidade e da real condição daquilo ser tocado adiante. Então, na estruturação de rotina, como eu disse, a gente vai ter a execução das atividades significativas, a adequação do ambiente. A gente vai estar atento, né, como esse ambiente está iluminado, se tem barreiras que colocam esse indivíduo em risco de queda, como está sinalizado, fortalecer os vínculos afetivos. Então, quanto antes, né, a gente consegue entrar nesse contexto, a gente consegue formar esse vínculo, a gente consegue ter essa relação de confiança. Né? E assim, a terapia ocupacional é uma das áreas que é para ser indicada desde o começo. E a gente não vai sair em momento algum. Nós vamos até o final. Né? Da mesma forma que os paliativos. Então, integrar esse indivíduo à sociedade, evitar o confronto, facilitar, né, favorecer uma boa comunicação, capacitar esse cuidador e atenção aos sinais indicativos de dor e desconforto. Então, a gente deixar esse acompanhante, esse cuidador, esse familiar orientado com relação a esses sintomas também faz parte do nosso trabalho. E a TO, no cuidados paliativos, né, vai ter uma visão ampla e integrada do paciente que apresenta sintomas debilitantes e estressantes, né, principalmente a dor e a fadiga, desconforto e sofrimento físico, psicossociais e espirituais que impactam de forma significativa em sua vida ocupacional. Teremos as técnicas facilitadoras na adaptação do paciente e seus familiares diante das perdas decorrentes dessa evolução,
Porque como é que eu vou falar sobre o processo de finitude, sobre as questões de perdas, se eu não tenho um vínculo, se eu não tenho essa confiança do outro? Né? Que credibilidade eu vou ter para que o outro me escute e pense que aquilo que eu estou falando é uma verdade, é algo que mereça refletir, né? Que mereça ser pensado com carinho. Então, aqui está, propriamente dito, o que a gente pode usar como adaptação. Aqui são adaptações de baixíssimos custos, certo? Então, é aquele idoso que já chega para a gente todo contraturado, todo mal posicionado. E o que a gente pode fazer para evitar agravos? Né? Nesses casos, a gente já não pensa mais na reabilitação propriamente dita. A gente pensa em minimizar os agravos e potencializar aquilo que ainda existe no indivíduo. Então, essa primeira imagem, à esquerda de vocês, é um rolo de esparadrapo. Rapaz, um rolo de esparadrapo. Isso aí é uma das utilidades que a gente encontra, né, para fazer uma adaptação para um indivíduo, né, para tentar abduzir mais essa mão, né, favorecer um padrão mais funcional, evitar uma deformidade maior. Mas essa tampa de esparadrapo a gente também usa como suporte de água. Aquele paciente que já não tem apreensão satisfatória, que já não consegue coordenar bem um copo plástico, a gente consegue fazer um encaixe perfeito, né, nesse suporte, e ele consegue coordenar de forma muito mais satisfatória. A cadeira beira-leito, que é com cano PVC, então de baixíssimo custo. E essa aqui embaixo, botei o antes e depois, isso aqui é palito de picolé. Né? Então, são coisas simples, acessíveis a nós, e que a gente consegue dar uma qualidade de vida para esse indivíduo. Só que o inverso também é verdade, que a gente não consegue reabilitar, a gente participa do processo no sentido natural da vida. Né? A gente vai ter aquele momento, a gente vai estar estimulando ele a fazer sozinho e vai estar tudo ótimo, mas as coisas vão evoluindo. Né? Isso quer dizer que eu vou me afastando? Não. Então, se eu cheguei naquele ponto em que eu era profissional que estimulava a independência, eu também tenho que ser aquele profissional que vai estar dando na boca quando for necessário, já que a gente cria esse vínculo de afetividade com o outro. É o tornar significativo possível. Jogar videogame, se maquiar, ter uma independência para pentear o cabelo, praticar a sua religiosidade. Então, prestem atenção, por favor. Né? Então, fica meu pedido, meu apelo, né, de alerta. Né? Vejam na equipe multiprofissional uma possibilidade, né, uma possibilidade importante, algo impactante, algo necessário. Né? Então, nos integrem a essa conduta, a esse tratamento com o paciente. Então, o tratamento não farmacológico tende a ser prioridade, e o não farmacológico, em último caso. Né? Porque nem sempre a gente consegue dar jeito, realmente a gente também não faz milagre. E aí eu deixo essa frase para encerrar. Quando reabilitar não faz mais sentido, lembre-se que o ressignificar sempre fará. Obrigada.